Feliz sábado. Deus seja louvado pela sua presença nesta manhã de sábado mais uma vez. Para mim, como sempre, um privilégio de tomar esse púlpito e entendo também uma grande responsabilidade. Louvo a Deus também para aqueles que nos acompanham pela internet, seja pelo Facebook ou por YouTube ou alguma outra rede social. Aqueles que me acompanham também no meu canal, eu estou gravando esse sermão e logo aqueles que me acompanham também no canal vão poder assisti-lo. E eu louvo a Deus pelas redes sociais também. Eu vou pedir para que você me acompanhe com bastante atenção na minha apresentação nesta manhã, porque ela vai fazer muito mais sentido ao final. No final eu vou mostrar para você o porquê que eu estou fazendo esse sermão da maneira que eu estou fazendo. Estamos em dias muito turbulentos, não somente pela pandemia, você vai me entender, repito, melhor no final, não somente pela pandemia, mas estamos em momentos muito turbulentos, estamos realmente nos últimos dias da história deste mundo, e eu espero que você não só esteja entendendo isso, mas que você também esteja tomando decisões em relação a isso, e decisões assertivas, espero eu. Repito, além do coronavírus, já há algum tempo está à nossa disposição informações bastante relevantes que são muito mais relevantes para nós como adventistas. E o meu objetivo é fazer com que você entenda a relevância dessas informações que já nos estão disponíveis, repito, especialmente para nós como adventistas do sétimo dia. Vou pedir para você então abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A base para o que eu vou apresentar nesta manhã são dois textos. Repito, a base do que eu vou apresentar nesta manhã são dois textos bíblicos. Um deles está em Mateus capítulo 7. Depois vou pedir para você abrir no Evangelho de João e vamos ler um outro texto. E aí vamos fazer uma rápida exegese, uma exegese bastante objetiva desses dois textos, ou do contexto desses dois textos que vou ler nessa minha introdução. Então, Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Mateus 7, verso 7, eu leio assim: palavras do próprio Jesus Cristo. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Verso 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus, então, está fazendo uma afirmação, Jesus está fazendo uma promessa. E ele, na frase inicial dessa promessa, diz: peçam e será dado. Pede e dar-se-vos-á. Essa promessa de Jesus tem sido, no decorrer da história cristã, muito mal compreendida. E nesses últimos dias, eu e você precisamos entender melhor o que é que Jesus está prometendo aqui diante do cenário que estamos vivendo. E repito, você vai me entender melhor no final dessa minha apresentação. Um outro texto que serve como base para o que vamos estudar nesta manhã está em São João capítulo 14. Por gentileza, abra sua Bíblia em São João capítulo 14. São João capítulo 14. Vou tentar pregar slow down, porque eu sei que o Renato está traduzindo a Americanos Entre Nós. Eu preguei no sábado passado numa igreja onde tinha uma pessoa traduzindo para o russo. Haviam russos na igreja. E a mulher não era brasileira. Ela era russa. Mas ela entendia o português, porque ela é casada com um brasileiro. Então ela pediu pelo menos umas 10 vezes para eu ir devagar. Eu já estava quase falando sílaba por sílaba e ela pedindo para eu ir mais devagar. E aqueles que me conhecem sabem que eu tenho uma grande dificuldade com isso. Obrigado, irmão Renato, porque ele tem grande habilidade na tradução e eu posso ir devagar, mas nem tanto assim. São João 14, um outro texto que uso como base para a minha apresentação nesta manhã, verso 13. João 14, verso 13, palavras do próprio Jesus também,
ele disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o que ele diz? Isso eu farei. Muito bem, deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, em São João 14. São dois textos, como eu disse, extremamente mal compreendidos na comunidade cristã em geral. E nós, como adventistas, não podemos cometer o erro de compreendermos mal esses dois textos. Portanto, o meu objetivo nesta manhã é fazer uma rápida exegese do contexto desses dois textos, São João 14 e Mateus capítulo 7, com um objetivo: fazer você compreender o que é que Jesus está nos prometendo em São João 14 e o que é que Jesus está nos prometendo em Mateus capítulo 7. E eu faço essa minha apresentação dentro de um contexto que vai fazer todo sentido ao final da minha apresentação. Por isso eu peço para você ficar até o final, vocês que me acompanham pela internet, de igual modo. Muito bem, vamos começar em São João capítulo 14, essa breve exegese. É óbvio que não vamos ler todos os versos, vou ler apenas um ou outro verso e às vezes uma ou outra frase, somente para que faça sentido para você a minha apresentação, para que a gente chegue então a esse conhecimento do que efetivamente Jesus está nos prometendo. São João capítulo 14, você pode ver a partir do verso 1, Jesus faz a promessa: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar, vocês vão estar junto comigo onde eu estiver. E essa fala de Jesus fez com que Tomé fizesse um questionamento, verso 5. Tomé diz, estou em São João 14, verso 5. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí Jesus então afirma aquela frase tão conhecida entre nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus continua a sua explanação, até que no verso 8, Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí eu acredito que nesse momento Jesus fica meio que frustrado, acho eu, e ele diz: olha, Filipe, verso 9, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido. Aí, a partir de agora, Jesus vai argumentar em relação a essa unidade entre ele e o Pai. Verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, só a primeira parte, deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, mas olhe para mim. A argumentação de Jesus é a seguinte: Filipe, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Em outro contexto, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então você olha para mim, você vê o Pai. Então Jesus está mencionando a unidade entre ele e o Pai. Agora, a segunda parte do verso 10 deveria nos causar surpresa. Porque a segunda parte do verso 10 ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Ponto, vírgula. Mas o Pai que permanece em mim... Para um pouquinho. Olha para mim. Jesus está falando uma frase que toda vez que nós lemos a Bíblia, nós temos que analisar a Bíblia de forma lógica também. Essa frase seria lógica se Jesus dissesse assim. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Como é que seria a lógica do final dessa frase? O Pai que está em mim fala as palavras. Porque a primeira sentença dessa frase, o enfoque era as palavras. Você percebeu aí? Jesus diz: as palavras que eu digo para vocês. Não digo de mim mesmo. Ele está falando do que mesmo? Palavras. Então seria lógico que no final dessa sentença Jesus dissesse: as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo. O Pai que está em mim, qual seria a lógica? Fala as palavras. Mas para nossa surpresa, Jesus termina como o verso 10? O Pai que permanece em mim. Como é que termina o verso 10? Como é que termina na sua Bíblia? Faz as obras.
Então Jesus ele joga aqui com palavras e obras. E a gente poderia fazer um sermão só com esse verso, mas não é meu objetivo hoje. Então Jesus está dizendo, olha, eu falo as palavras do Pai. Usando a própria nomenclatura de Jesus, ele diz, as palavras que eu tenho dito, não digo de mim mesmo. O Pai faz as obras. Parece uma contradição, mas não é. Porque a partir dessa última frase do verso 10, Jesus dá uma ênfase a obras. 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 Olha o verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas palavras, é isso? Sim ou não? Por causa do quê? Das mesmas obras. Irmãos, a linha de raciocínio a partir desse diálogo com Filipe, a linha de raciocínio de Jesus a partir do final do verso 10 são o quê? Obras. 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 Ok? E ele é muito enfático ao dizer, a argumentação dele, Filipe, eu e o Pai somos um. Você não consegue ver o Pai, mas olha as obras que o Pai faz em mim. Aí você tem o verso 12. E em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também. Fará o quê? As obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, preste atenção na linha de raciocínio de Jesus. Jesus está dizendo assim, ó. Analise as obras do Pai no Antigo Testamento. Filipe, agora olhe para mim e você vai perceber que as obras que eu faço são as mesmas que o Pai fazia no Antigo Testamento. Através dos profetas, através dos patriarcas, através de todos os personagens do Antigo Testamento. Olhe as obras do Pai. Depois Jesus diz, agora olhe as minhas obras. E aí creia que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Agora Jesus vai dar algumas palavras em português eu esqueço e o inglês vem, embora eu não sei o inglês, mas Jesus dá um passo além nessa compreensão e ele diz, no verso 12 que lemos, aqueles que creem em mim também farão obras maiores até. Você percebe que a ênfase são obras? Então, para fechar, Jesus está dizendo, olha as obras do Pai, agora olha as minhas obras, e vocês vão perceber que eu e o Pai somos um, o Pai está em mim. E aí depois ele diz, agora se vocês creem em mim, essas obras que o Pai fazia, e as obras que eu faço, pelo poder do Espírito Santo, vocês vão fazer. Porque é o que ele disse no verso 12. Aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores. Por quê? Porque, imagine a igreja, irmãos. Somos muitos. E o Espírito Santo habitando em todos nós. Faremos obras maiores nesse sentido. Porque Jesus trabalha através do seu corpo. Muito bem. Fizemos uma rápida análise, uma rápida exegese do contexto desses dois versos que li na minha introdução. Para que a gente compreenda do que... A que se refere efetivamente a promessa de Jesus nesse verso 13 e no verso 14. Então, agora faz sentido lermos o verso 13, que já li na introdução, vamos ler de novo. Jesus diz, primeira palavra do verso 13, quer dizer que está, verso 13, ligado aos versos anteriores. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu darei. É isso que Jesus está dizendo aí? Sim ou não? Verso 13. Sim ou não? O verso 13, Jesus usa o verbo dar ou o verbo fazer? Jesus não usa o verbo dar. Verso 13, então, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E o verso 14 de novo, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso eu farei. Por que Jesus está usando o verbo fazer e não o verbo dar? Porque Jesus está dentro de uma linha de raciocínio em que ele está enfatizando o quê? As obras. Então Jesus está dizendo, qual é a promessa? Qual é a real promessa que Jesus me faz? Faz a você no verso 13 e no verso 14. Ele está dizendo para mim,
Ele está dizendo para você, ele está dizendo para os discípulos da época e para nós, discípulos modernos: olha as obras do Pai, olha as obras que eu estou fazendo, agora eu preciso fazer estas mesmas obras em você. Então você me peça. Queridos, o contexto do pedir aqui, nesse aspecto da oração, não tem a ver com bens, não tem a ver com dádivas, tem a ver com obras. Então Jesus está prometendo efetivamente nesse verso 13, nesse verso 14, que Ele fará em mim, Ele fará em você, mediante o nosso solicitar, mediante as nossas orações, mediante as nossas petições. Ele fará as mesmas obras que o Pai fazia e que Ele fez. Ele fará as mesmas obras em mim e em você. Em outras palavras, o que Jesus está prometendo para mim, o que Jesus está prometendo para você nesse verso, é que Ele quer me transformar e que Ele quer te transformar num pequeno Cristo aqui nesta terra. O que Ele está prometendo é que Ele vai transformar o meu caráter, que Ele vai transformar o seu caráter e que Ele precisa fazer isso pelo poder dEle. Eu disse na minha introdução que esses dois versos, São João 14, versos 13 e 14, é muito mal compreendido no círculo cristão, porque as pessoas pegam esse texto para afirmar que Deus, Jesus Cristo, está prometendo que eu posso pedir qualquer coisa para Ele, Ele vai me dar, quando Jesus não se utiliza desse verbo aqui. Mateus capítulo 7. Vamos agora fazer uma breve exegese também do verso que li na minha introdução, o verso 7 e o verso 8 no caso. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Você se lembra que lemos o verso 7 e o verso 8, quando Jesus aqui sim usa o verbo dar. Pede e dar-se-vos-á. Mas olha o contexto em que Jesus disse isso. Me acompanhe no verso 9 em diante. Mateus 7, verso 9. Ou qual dentre vós é o que, diz a sua Bíblia? É o quê? O homem, que se porventura, quem? Quem? O filho. Então esse homem é como se fosse uma parábola. É como se Jesus estivesse contando uma parábola. Esse homem, ele é o quê nessa pequena parábola? Ele é o quê? Pai. Ok? Verso 9. Qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará o quê? Pedra. Você percebe que nesse verso 9, o verbo utilizado é o verbo dar? Mas eu quero chamar a sua atenção que o verbo dar aqui está no futuro. Jesus não está dizendo que esse pai, ao ser solicitado pelo filho, o pai simplesmente dá. Jesus está dizendo que esse pai dará. Isso faz todo sentido para compreendermos a interpretação, ou fazemos a interpretação desse texto. Você é um pai, o seu filho pede pão, e Jesus diz, você dará no futuro pedra? Verso 10. Ou se lhe pedir um peixe, o verbo aí de novo no futuro, dará uma cobra. Verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar, olha o verbo, dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais quem? Nosso pai. Veja que o homem do verso 9, ele é pai. E agora Jesus, ao se referir a Deus, também usa a nomenclatura pai. Verso 11 de novo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Aí o verbo dar de novo, está no presente, no passado, no futuro? Futuro. Dará boas coisas aos seus filhos. É assim que termina o verso 11? Jesus está dizendo, assim como vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, o Pai dará no futuro boas coisas aos seus filhos. É isso que está escrito aí? Não. Jesus não, quando ele termina o verso 11, ele usa Pai, Pai celestial,
Mas quando ele vai falar dos filhos do Pai, ele não usa a nomenclatura filhos. Ele diz, aos que lhe pedirem. Por que Jesus, quando eu li esse texto, pelas as primeiras vezes estudando a Bíblia, eu me perguntei, por que Jesus não citou filho aqui? Porque Jesus, falando do Pai Celestial, por que ele não citou filhos? Ele simplesmente diz, o Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, porque biblicamente nós temos dois conceitos de filhos. Há dois conceitos de filho na Bíblia. Conceito de criação, todos somos. Mas conceito de filho por redenção, somente aqueles que aceitam o novo nascimento que Jesus disse em São João capítulo 3. Quando Jesus, nesse contexto, menciona Deus como Pai, Jesus está colocando os seus filhos, sendo todos eles no aspecto da criação. Porque Jesus, o verso 11, termina dizendo, o Pai dará boas coisas a todos que lhe pedirem. Sejam filhos por criação, sejam filhos por redenção. A todos que lhe... Nesse contexto, Jesus está dizendo, todos vocês são iguais. Todos somos filhos por criação. Embora há, sim, o aspecto de filhos por redenção. Mas por que isso é importante? Porque, queridos, não podemos, ao fazer a análise, a exegese desse verso 7 e 8, não podemos esquecer do verso 12 que aí está. Verso 12, Jesus diz assim, tudo quanto, pois, estou lendo Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim, dessa mesma forma, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E você percebe que aqui Jesus usa de novo o verbo fazer? Então, queridos, o contexto de pede e dar-se-vos-á está inserido dentro de um contexto específico. Esse texto está inserido dentro de um contexto específico. E qual é o contexto para terminar? Você deve pedir e Deus vai te dar. Você deve bater e Deus vai abrir. Quando? Quando você entender que o Pai está disposto a fazer para todos, independente de quem sejam. Em outro contexto, Jesus diz, o nosso Pai faz nascer o seu sol sobre quem mesmo? Sobre maus e bons. Porque para Deus não há diferença. Então, Jesus insere aqui essa promessa, peça que eu vou te dar, dentro do contexto de filiação. E ainda mais específico, quando Jesus diz, quando você entende que você é mau, e mesmo assim dá boas coisas para os seus filhos, o Pai que é bom, está disposto a dar para todas as pessoas. Então, qual é o contexto? Em resumo, qual é o contexto? Jesus está dizendo que você tem até o direito, sim, como pregam aí as igrejas pentecostais e neopentecostais. Você sim tem até o direito de pedir, Ele vai te dar. Quando você entender que você não deve somente fazer o bem para os seus filhos, mas que você deve fazer o bem para todas as pessoas, assim como você quer que todas as pessoas façam o bem para você. Tudo que você quer que os homens vos façam, ele mudou o verbo, não é mais o dar, é o fazer. Tudo que você quer que os homens vos façam, façam para eles, ainda que não sejam os seus filhos, ainda que não seja a sua família, porque o Pai está disposto a dar para todos, independente se são filhos por criação ou se são filhos por redenção. Quando eu estiver disposto a fazer pelos outros o que eu quero que os outros façam por mim, aí eu posso exigir de Deus, Senhor, faça isso por mim. Me dá isso. Abra a porta. Entende que é um contexto muito profundo. Não é simplesmente um pedir sem compromisso. Não, é um pedir e Deus vai, a promessa dele, Ele vai dar quando você tiver um compromisso profundo com as pessoas que te cercam, a ponto de fazer por elas o que você espera que elas façam por você. Para terminar, esse capítulo 7 está num contexto mais amplo ainda.
Olha o capítulo 6. Mateus capítulo 6. Esse capítulo 7 está num contexto mais amplo ainda. Capítulo 6, logo no verso 1, Jesus diz assim, ele está no Sermão da Montanha. Isso aqui daria uma semana de oração, uma boa semana de oração. Verso 1 ele diz assim, guardai-vos de exercer, estou lendo Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com o objetivo de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Olha aqui para mim, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 6. Jesus começa essa fase, essa etapa do Sermão do Monte, dizendo assim, o Pai tem um galardão para você. Agora você vai entender por que eu chamei sua atenção naquela exegese, quando Jesus usa o verbo dar no futuro. Dará, dará. Verso 1 de capítulo 6, Jesus está dizendo, o Pai tem um galardão para você. O Pai tem um galardão para você. Mas Jesus está dizendo no verso 1, você pode perder esse galardão. Não exerça a sua justiça diante dos homens. Você pode perder o seu galardão. Como isso ocorre? Agora eu não vou ler todos os versos, obviamente, a gente vai mais rápido. O verso 2, ele fala das esmolas. Como é que você pode perder esse galardão? Falando das esmolas, ele diz, quando você der esmolas, não toque trombeta diante de você, como fazem os hipócritas da época de Jesus. E aí Jesus termina o verso 2 dizendo, eles já receberam a recompensa. Então Jesus diz, quando eles dão esmolas para serem vistos, eles já receberam a recompensa. Aí Jesus aconselha no verso 3, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Verso 4, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto, como é que termina o verso 4? Como é que termina o verso 4? Te recompensará no futuro. Veja, quando Jesus menciona esses que davam na época dele esmolas para serem vistos, Jesus diz, no presente, eles já receberam a recompensa. Mas se você fizer diferente, você irá receber a recompensa. Percebe? Então você tem a opção de receber uma recompensa aqui, mas você tem a opção de receber uma recompensa, o que no verso 1 Jesus chamou de galardão, lá. Quando Jesus vai mencionar agora o versinho, a partir do verso 5, ele fala da oração. Quando você ora, não faça como os hipócritas, eles gostam de orar nas sinagogas, para serem vistos. E como é que ele termina o verso 5? Já receberam a recompensa. No presente, já receberam a recompensa. Aí no verso 6 ele continua, e aí finalizando o verso 6, se você fizer de forma diferente, Jesus diz, o Pai te recompensará. Você pode receber a recompensa aqui, mas também você pode receber a recompensa lá, quando o Pai voltar. Você que escolhe. Dependendo da sua maneira, até mesmo de orar. Ou você recebe a sua recompensa aqui, ou você recebe a sua recompensa lá. Percebe onde Jesus está? Os passos que Jesus está dando até chegar no capítulo 7, porque aqui no verso 5 em diante ele está falando da oração. E lá no texto em questão que estamos estudando, ele falou, peça e você vai receber. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para mim e para você. Se na sua oração você tiver o enfoque só do presente, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um iPhone. Senhor, me dá uma casa. Me dá isso, me dá aquilo. E eu nem vou entrar no mérito se isso está certo ou se isso está errado, não é meu objetivo aqui. Mas o que Jesus está nos ensinando no capítulo 6 e no capítulo 7 é que se a sua oração gira em torno das coisas do presente, deste mundo, você até pode ser recompensado aqui no presente, mas pode perder o seu galardão no futuro. Então eu e você podemos escolher recebermos o galardão aqui, com as coisas que o mundo nos oferece, ou negarmos essas coisas e recebemos um galardão no futuro. Lembre-se que o que Satanás, em uma de suas tentações, argumentou com Jesus, eu te dou tudo isso,
se você se prostra diante de mim. Eu te dou tudo isso. Em outro contexto, Jesus disse: você precisa escolher. Ou você perde a sua vida aqui para ganhar a vida eterna, ou você aproveita a sua vidinha miserável aqui, mas perderá a sua vida eterna lá. Esse é o galardão que está à minha disposição, mas à sua disposição. Mas as nossas decisões, as nossas escolhas hoje podem nos fazer perder o galardão futuro. E nesse aspecto da oração, irmãos, se nós como adventistas entendemos que Mateus 7, versos 7 e 8, se nós entendemos que São João 14, versos 13 e 14, estão prometendo para mim e para você bênçãos materiais, talvez, ao solicitarmos essas bênçãos, talvez seremos recompensados somente aqui, e isso absolutamente nos fará perder o galardão futuro. Queridos, todo o capítulo 6, basicamente, Jesus gira em torno dessa questão. Ou você recebe aqui, ou você recebe lá. Ou você recebe aqui, ou você recebe lá. Por exemplo, olha aí, quando ele termina a oração do Pai Nosso, a partir do verso 9, ele tem a oração do Pai Nosso, e aí no verso 14, ele já terminou a oração do Pai Nosso. Para Jesus, qual é a informação mais importante da oração do Pai Nosso? Verso 14, ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos passado, presente ou futuro, perdoará. Verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, aqui tampouco vosso Pai vos perdoará. Então todo o capítulo 6, Jesus argumenta assim: você escolhe, quer receber aqui ou quer receber lá? Alguém te feriu? Jesus diz: perdoa aqui, para você não perder o galardão lá. Todo o capítulo basicamente é isso. Por exemplo, quando ele fala do jejum no verso 16, eu só estou dando pinceladas para você entender, essa é a ênfase. Final do verso 16 ele diz: já receberam a recompensa, presente. Mas se você fizer diferente, termina o verso 18 dizendo: o Pai te recompensará. Queridos, o contexto aqui é muito mais forte nesse aspecto das riquezas. Porque a minha ênfase é que a maioria dos cristãos aí fora se utilizam de São João 14, versos 13 e 14, Mateus 7, versos 7 e 8, para dar a ênfase de que Jesus, nesses textos, está nos prometendo bênçãos materiais, riquezas. E nós não podemos, como adventistas, cair nessa, porque essa não é a interpretação do texto, quando fazemos essa exegese. E se analisarmos com atenção todo o capítulo 6, você vai perceber que Jesus está dando ênfase às riquezas também. Você pode ver a partir do verso 22, a lâmpada do seu corpo é os olhos, seus olhos bons, seus olhos maus. E aí depois ele diz, os dois senhores no verso 17, falando das riquezas. E aí ele continua, a gente poderia gastar muito mais tempo aqui. Mas queridos, para terminar, Jesus não está prometendo riquezas, bens materiais, nesses dois textos que fiz essa breve exegese. E aqui eu quero que o Luiz, o pessoal projete ali 2 textos bíblicos apenas, e com esses 2 slides eu termino. 2 textos bíblicos que eu quero mostrar para você. E aí eu vou te trazer uma preocupação minha, que vai fazer sentido o porquê que eu estou fazendo essa apresentação aqui na nossa igreja nessa manhã. Quando você vai para... Nossa, fizeram um fundo bem legal aí, hein? 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10. Eu coloquei na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais claro aí para você compreender. Esse texto, ele é obviamente o texto de Paulo, e ele é muito revelador. Paulo escreve assim: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém,
Os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Às vezes a gente pega esse texto, irmãos, especialmente essa frase, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e a gente aplica esse texto para quem já tem muito dinheiro. Muitas vezes a gente pega esse texto e aplica para quem já tem muito dinheiro. Não, o contexto não é esse. Veja, duas frases aí. Os que querem ficar ricos. Os que querem ficar ricos. O que essa frase me sugere? Que ele está falando para pessoas que não são ricos, eles querem ficar. E lá depois ele diz, querem tanto ter dinheiro. Então essa frase vale para mim, essa frase vale para você. Paulo está dizendo, o amor do dinheiro, para você que quer ficar rico, para você que usa esses textos, Mateus 7, São João 14, para dizer, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, para aqueles, usar a nomenclatura do texto bíblico, os que querem ficar ricos, os que querem tanto dinheiro, talvez não compreendam, mas estejam amando o dinheiro. Percebe que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, é querer ficar rico, é querer tanto dinheiro, e aí é o problema. E aí eu tenho mais dois textos. Eu coloco esse mesmo texto numa outra tradução e um outro texto ali embaixo de Filipenses. Olha essa frase. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Estejamos o quê? Contentes. Esse é o conselho bíblico. Temos com que nos vestir e temos o que comer, temos o sustento, devemos estar o quê? Reclamando porque não temos um iPhone. Reclamando porque não temos isso, não temos aquilo. Não, estejamos contentes. A Bíblia está dizendo que você deve trabalhar só para ter o alimento? Não, a Bíblia não está falando isso. Eu devo trabalhar, não tem problema eu trabalhar e conseguir coisas. Mas a Bíblia está dizendo que quando você perder essas coisas, a ponto de ter apenas o que vestir e o que comer, não murmure. Esteja como? Qual é o conselho bíblico? Esteja como? Contente. E Paulo pode escrever isso. Ele pôde escrever isso para Timóteo. Porque ele aprendeu. Filipenses, e com isso eu termino. Ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi. Ele teve que aprender, Paulo teve que aprender. Aprendi o segredo de viver, olha a palavra de novo que se repete, contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí vem aquele texto tão famoso que a gente conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos também pegam esse texto e dizem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está vendo? Eu posso ser um empresário. Eu posso ter um carro melhor. Eu posso ter uma empresa. Eu posso ter bens no Brasil. Eu posso. Por quê? Porque Deus me prometeu. O contexto não é esse. Paulo está usando esse texto exatamente o contrário. Paulo usa esse texto para provar. Olha o que Paulo está dizendo. Presta atenção no que eu vou dizer agora nesse meu fechamento. Paulo está dizendo, você pode todas as coisas em Deus, até passar necessidade. Esse é o contexto. Paulo diz, eu aprendi a viver contente, mesmo passando necessidade. E você pode, porque você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Então no dia que você perder o seu carro, você pode viver contente. No dia que você perder seu iPhone, você pode viver contente. No dia que você perder sua casa por falta de pagamento do mortgage, você pode viver contente. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E eu disse que no final faria sentido o que eu vou pregar. Queridos, já há alguns anos, vários economistas têm dito que está à nossa frente uma crise qual nunca houve. Eu me lembro que na faculdade,
Quando nós estudávamos, especialmente as profecias do Apocalipse, passamos um ano estudando o livro de Daniel, passamos um ano estudando o livro do Apocalipse, e nos nossos vários debates, sempre ficou claro para todos os professores de teologia que a lei dominical seria assinada num período de crise. E aquilo ficou tão martelado na minha cabeça, que depois de eu entrar no ministério, eu sempre tive isso na cabeça e sempre procurei ter algumas informações sobre crises. Economia, como é que funciona, pelo menos basicamente, a economia do planeta. E depois que eu cheguei aqui na América, eu pude ter um pouco mais contato, especialmente como é que funciona a economia aqui dos Estados Unidos. E aí chega 2019. Até 2019, o que eu estou dizendo agora é a minha impressão daquilo que eu analisei, que eu estudei. Você não precisa acreditar nisso. Talvez você tenha outra visão. Mas daquilo tudo que eu analisei, do que falam os economistas, até 2019, os economistas pessimistas diziam: a crise está chegando, qual nunca houve, maior de todas, ela está chegando, ela está chegando. Mas eu comecei a perceber que a partir de 2019, até mesmo os otimistas, os economistas otimistas passaram a dizer também: está chegando uma crise qual nunca antes. Irmãos, eles têm argumentos fortíssimos para dizer isso. Eu aceito as coisas de maneira racional, embora, óbvio, eu tenha espaço para o emocional, enfim. Mas a argumentação desses economistas, a argumentação faz tanto sentido que eu estou convencido de que, sim, estamos às portas da maior crise que esse mundo já viu. Você não precisa acreditar nisso, e eu também não vim aqui para alarmar ninguém. Qual é o meu objetivo? Eu gastei, não sei se 50 minutos, não sei se 55 minutos, falando da Bíblia. E eu espero que você saia daqui com o que nós estudamos na Bíblia, na cabeça. Mas eu quero gastar esses 5 minutos, que já está terminando, alertando você, para que você estude um pouco sobre o que os economistas estão falando sobre a maior de todas as crises que está diante de nós. Porque se eles estão certos, nós que somos imigrantes, talvez, imagino eu, penso eu, que seremos os que mais sofreremos. Aqueles que passaram, alguém essa semana, eu estava falando isso com alguém essa semana, e alguém me disse: não, eu passei pela crise de 2008 aqui, eu sei como é. Os economistas têm dito que é uma crise qual nunca houve. O meu apelo nesse final são 2. Primeiro, estude um pouco o que os economistas têm dito sobre essa tal crise. Segundo apelo, analise se você está disposto a viver contente, perdendo as coisas que hoje você tem. Porque esse é o propósito de Deus para você. Irmão, se vier essa crise, nós vamos perder muita coisa. Estamos dispostos a viver contentes, ou estamos preparados, acho que é a melhor abordagem. Estamos preparados para vivermos contentes, perdendo as coisas que temos hoje? Deus abençoe você. Deus abençoe a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Deus abençoe, irmãos, este planeta. Se essa crise se precisa vir essa crise para a volta de Jesus, que ela venha. Se é preciso essa crise qual nunca houve vir para que desencadeie a volta de Jesus, que ela venha. E que sejamos preparados para isso.